Om Ekantaya Vimahi Tano Dante Prachodayate Charidasya Vaidhyakena Vipakkarutam Pravarmu Pranjali Pranjali Ranakus Bahu Purushakaram Shankachakra-Siddharinam Asra-Shirasam Shrutam Patanga. Deixa eu ver se o pessoal entrou aqui. Vamos começar, vamos fazer uma movimentação e a gente vai fazer uma meditação. Não, seguinte, tá? Montando os joelhos, a gente vai começando a movimentando. Respira na frente, solta o ar atrás, só para a gente ir aquecendo o corpo, lubrificando as articulações. Vai levando a atenção para o seu corpo, fazendo com que a mente fique presente, usando o corpo como uma âncora, para que a nossa atenção não vá para o futuro, para o passado. Esse momento é o momento de estar só cuidando de si, cuidando da sua energia. Gira para o outro lado agora. Acessando. Une a planta dos pés, ó, a 2 palmos do perímetro. Segura as mãos lá no tornozelo. E vai fazer um movimento no quadril e na coluna. A coluna flexiona, queixo lá no peito. Inspira, cresce de novo. Solta o ar, vai lá de novo. Tentando dar bastante esse movimento do quadril. Flexionar bem a coluna, estender bem ela.
Vai percebendo que a gente vai dando esse movimento nos ombros, né? O ombro projeta para frente, as escápulas se afastam. Na inspiração, o quadril gira para trás, ergue de novo. Próxima inspiração. Cessa, leva as mãos ao lado do quadril, os dedos voltados aqui para frente, dedos giram aqui para frente. Isso. E aí caminha com as mãos lá para trás, flexiona os dedos, queixo lá no peito. Se puder abrir a câmera aí, Bárbara. Relaxa, solta o peso do corpo. Inspira, estendendo os braços, girando as mãos lá para trás. E aí projeta o peito para frente. Abre o peito, olha lá no alto. Está fazendo uma série aqui de alguns movimentos. Depois vai ficar gravado, que vai ser uma série curta para vocês usarem no dia a dia. Solta o ar. Agora traz os calcanhares próximos aos joelhos, abraça as pernas. Fecha o olho, respira lá no abdômen. Respiração baixa. Observando os movimentos que geram lá no lombar. Uma respiração profunda. Exalando também com profundidade. Buscando essa presença consigo mesmo. Reduzir essa projeção, nossos pensamentos, os objetos, as lunas. Solta o ar, leva a testa lá no joelho, aí respira, observa esse calor, essa presença de Agni que está no nosso corpo, esse elemento de transformação, mostrando para a gente quanto a gente tem essa capacidade de mudança, de transmutar as coisas, de ressignificar as coisas. Inspira, leva a cabeça, estende as pernas para frente. Inspira, levando os braços, cresce. E aí solta o ar, vai lá, flexionando o tronco, relaxa a cabeça, relaxa os braços. Fazer esforço, apenas cultivando essa presença da mente com o corpo, com o espírito, buscando essa integração. A cada exalação, tenta descer um pouquinho mais, respeitando o teu corpo, vai tentando forçar um pouquinho, mas sem exagero. Solta todo o ar, vai lá no ponto máximo que tu consegue. E volta, inspirando, gentilmente. Traz as pernas cruzadas. Vai levar o cotovelo direito lá no solo. Vem com o braço esquerdo. Olha no plano. Respira. Percebe essa expansão da região das costelas. Aqui, vai inspirando fundo.
Inspira, voltando com o braço esquerdo. Leva lá no outro lado. Inspira, vem com o braço direito. Solta o ar. Olha para o lado. Fecha o olho. Aproveita esse momento consigo, de estar na sua presença. Reduzir, né, esse fluxo de pensamentos. Ou a identificação com esse fluxo de pensamentos. Estando apenas direcionado para si mesmo, para sua respiração, para o seu corpo. Inspira, regressando. Vamos nos colocar em pé, de preferência sem botar as mãos no solo. Une as mãos no frente do peito, une o braço. Inspira, estende lá os braços. Vocês vão colocar as mãos dessa forma, Mudra, Kali Mudra. Inspira, retém o ar, queixo lá no peito e vai fazer uma retroflexão lá atrás. Solta o ar, vai flexionando o tronco lá para frente. Vocês vão unir as mãos lá atrás, entrelaçando os dedos. Isso. Vai respirando fundo, exhalando, soltando. Vai ganhando espaço no seu corpo. Cada respiração vai criando um espaço interno. Solta todo o ar, vai lá no ponto máximo. Inspira, regressando. A gente vai flexionar na perna esquerda. Pega a tua mão esquerda, pode ser por fora, pode ser por dentro, onde você achar mais confortável. Estende a mão direita à frente, pode unir o polegar e o indicador, fazendo uma pressão mesmo. Ele vai afastando lá o pé lá atrás. À medida que for encontrando equilíbrio, se quiser pode subir um pouquinho mais. Procura não variar o olhar, mantenha a atenção no único ponto, mas mantendo a atenção em ti. Vai voltando devagarinho, vai vindo agora com as duas mãos atrás, pé próximo ao glúteo. Projeta os ombros lá para trás, fazendo esse movimento com os ombros. Respira fundo. Pode vir trazendo a perna para frente. Relaxa os dedos, leva lá no joelho. Leva o pé lá na parte interna. As mãos unidas, leva lá próximo do topo da cabeça. Abre os cotovelos para fora, assim. Soltando o ar, relaxando o braço. Desce lá o pé no solo. Respira fundo. Sente lá os pés no solo. Tranquilidade. Vai levando agora o peso para a perna esquerda. E levando a perna direita. Da mesma forma, vai pegar o pé. Da forma que achar mais confortável. Une o polegar e o indicador. Vai construindo a postura devagarinho. Deixando o seu equilíbrio. Mantendo a respiração fluindo.
descendo. Pode levar agora a mão esquerda também lá no pé. Faz essa projeção ó, do ombro para trás. Calcanhar próximo do glúteo. Vem trazendo a perna lá na frente. Relaxa os dedos. Relaxa a perna. Pode ir levando lá a perna, a parte interna da perna. Agora a gente vai levar as mãos lá atrás, tentando levar os dedos voltados para o alto. Relaxa lá, levando lá o outro pé para o solo. Traz as mãos de novo aqui na frente. Vai tirando os calcanhares do solo, flexiona os joelhos, levando os glúteos lá nos calcanhares. E vai levar as mãos do solo lá no lado direito. Olha por cima do ombro direito. Respira fundo, solta o ar, força um pouquinho mais. Inspira, vai indo lá para o lado esquerdo. Duas mãos. Olha por cima do ombro esquerdo. Volta lá no centro. A gente vai sentando no solo. Pernas cruzadas. Ache a postura mais confortável para vocês. Pode ser as pernas cruzadas. Se alguém preferir ficar para tirar, sim, sobre os calcanhares também. Escolha a mais confortável. Ficar em Varjasana. Palmas das mãos para o alto. A gente vai colocar a mão direita na braço. Faz as sobrancelhas. A gente solta o ar pelas duas narinas e obstrui a direita. Inspira pela esquerda. Segura o ar, retém, obstrui a esquerda e exala pela direita. Inspira pela direita. Segura, retendo. E exala pela esquerda. Inspira novamente pela esquerda. Segura. Retém o ar e exala pela direita. Inspira pela direita. Segura, obstrui a narina direita e exala pela esquerda. Podem seguir fazendo esse ciclo dessa forma. Asinadi Shodhana, expressão das narinas alternadas. Trabalhando no Surya Kunda, esse lado solar, lunar, tá? E acalmando nossa mente, fazendo mais presença, reduzindo separações.
Juntar a capacidade respiratória, expandindo o abdômen, expandindo as costelas, o peito. A gente está fazendo a pranayama. Vai mostrar a direita. Vai começar pela esquerda. Segurar a esquerda, seguir pela direita. Vai à direita e vai pela esquerda. E vai seguir fazendo. Sempre trocando de narinas, os pulmões cheios. Na próxima exalação pela narina esquerda, vocês podem cessar o pranayama, repousar, se manterem de olhos fechados, tentar levar a percepção auditiva de vocês os sons que vocês captam fora da sala. O som dos pratos, das árvores, das plantas. A atenção de tudo você. Vai trazendo atenção agora para os sons que vocês captam aqui, da música, dos ruídos, da minha voz. Vai levando a atenção aos sons do seu corpo, o som da sua respiração. O som da batida do coração, essa percepção, o som da pulsação, vibrando as mãos, talvez seja uma vibração do rosto. Tenta perceber as roupas que você está vestindo, colocando no seu corpo, camisa, calças. As partes do corpo estão se tocando umas às outras.
Sente o ruído da respiração, a fricção do ar entrando pelas narinas. Sente se o ar está quente, está frio, está úmido, ou se percebe seco, se a respiração está longa ou está curta, sem interferir, apenas observar. Leva atenção para os pés. Relaxe os pés, os dedos, tornozelo. Relaxe a panturrilha. Relaxe os joelhos, quadril, consciência da coluna. Relaxa a coluna. Relaxa o peito. Relaxa os ombros. Relaxa os cotovelos. Relaxa os antebraços. Os punhos. A palma das mãos. Relaxa o pescoço. As maçãs do rosto. Relaxa os lábios. Relaxa as sobrancelhas. Os olhos. Continua relaxado, solto. Observe os fios de cabelo. Relaxa os fios de cabelo. Mantra. A cada repetição, vocês vão deixar que você se aprofunde internamente. Como se vocês estivessem descendo uma escada em espiral em direção ao subconsciente. Vão ouvir o som, o mantra, dando um passinho, descendo, aprofundando mais ainda. Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Me aprofundando cada vez mais, interiorizando, dando atenção cada vez. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya.
Vocês podem ir subindo essa escada novamente, voltando aos estados mais acordados, lentamente. Vai subindo essa escada, quem conseguiu chegar mais no fundo, subindo, voltando sua atenção no estado mais de vigília, inspirando. Podem esfregar as mãos, se quiser botar sobre os olhos, aí abrir os olhos com as mãos sobre os olhos, assim, e aí tirando devagarinho. Bem, bem, bem. Vou acertar isso aqui. Voltou. Não, não tá ouvindo? Tá. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo legal então agora, tá bom? Tá. Bom, gente, espero que todo mundo esteja bem. A gente vai. Nós já estávamos fazendo o estudo, já, então nós estamos já no Sutras, estamos fazendo ainda o Samadhi Pada, né, que é o primeiro capítulo. A gente foi até o Sutra 15, né, do primeiro capítulo, então a gente vai continuar.
Onde foi até o 14? Espera aí. Não me recordo aí na aula 2, começa em qual? Outra? 13. Não, essa próxima aula agora, de hoje, começa no qual? Tá escrito aula 2 ali. 15, começa na 15. Na 15, tá. Drasta, Anusra, Vika, Visaya, Vitrisnasya, Vashikara, Samnya, Vairagyam. Então, o desapego, depois se você quiser anotar depois quando eu resto de aula, então assim, para eu não precisar ficar editando, o desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado. O que acontece? A manifestação, né, Shakti, é muito linda, é muito bela, cheia de gosto, cheia de sabor, de odor, né, cheia de cor, e a gente fica, né, preso nesse mundo das gunas, que é onde estão nesses atributos da matéria, onde tudo que a gente toca, que a gente vê, e a gente acaba ficando preso só nesses desejos. Porque aquilo que é em manifesto, às vezes é difícil de ser percebido. Se tu tá com uma mente muito agitada, tu te identifica muito com o que tem aqui fora e tu deixa de sentir a tua natureza real. Então é muito mais fácil a gente ficar interessado e preso aqui, só que a gente vê que o mundo aqui de fora, ele não consegue trazer pra gente a felicidade que a gente tanto busca, né? Porque a gente fica procurando lá fora aquilo que está presente na gente. A gente já tem a felicidade, a nossa natureza é essa. Então, justamente todo esse processo do yoga, esse estilo de vida e essa busca por ouvir falar sobre a nossa natureza, sobre Ishvara, vai fazendo com que a gente se interesse por isso. É a mesma coisa que quando a gente ouve de um país muito legal ou de uma tecnologia nova, a gente passa a desejar aquilo, né? Vai facilitar a nossa vida. Então, agora vem as IAs, daqui a pouco vão vir as automações e coisas de, quero aquilo. Aí tu ouve falar de uma praia linda em tal lugar, tu quer ir lá. Tu ouve falar de uma comida, de um restaurante maravilhoso, lá na Tietilha, e aí tu quer ir lá para Sicília, lá comer aquela comida maravilhosa. Então, quando a gente começa a ouvir falar sobre Ishvara, sobre Deus, a gente se interessa por isso. Então é importante a gente se conectar e ouvir falar sobre Deus, senão a gente não ouve muito falar sobre esse assunto, não se conecta com isso, a gente fica buscando a nossa satisfação simplesmente pelas mesmas coisas que a gente sempre buscou na vida até hoje. As pessoas elas chegam no yoga porque elas estão querendo se curar da dor e do sofrimento que elas têm, da ansiedade, da depressão, da falta, né, gerado por uma série de interações com essas coisas. Então as coisas elas são boas, são desejáveis, inclusive, né? Tudo isso que tem aqui fora é desejável a gente usufruir disso, né? Não é troco de nada que Deus criou todas essas coisas, 5 sentidos, que sente o cheiro maravilhoso de uma flor, que sente o gosto maravilhoso de uma comida, que tem o tato, que tu entra na água, tu sente o sol e tu tem um prazer enorme. Só que só nisso tu não vai encontrar aquela, né, paz tão desejada, né, esse estado de plenitude tão desejado. Inclusive o que a gente vai ser falado aqui, que o Patanjali falou nos próximos sutras, ele vai explicar aqui quais são os tipos de estado de absorção de consciência, né? Existem alguns tipos de estado de absorção de consciência, alguns eu considero, né, e pelo entendimento assim, que o próprio buscador espiritual, quando ele
ele para de tentar resolver os seus problemas existenciais só pelos prazeres mundanos, ele já está no primeiro passo de samadhi, né? Então tem uma consciência lá, tem uma semente, né, na mente dessa pessoa que entende que não vou conseguir me satisfazer conquistando bens materiais, tendo filho, carro, casa, viajando, tendo muitos alunos, né? Então a gente vai entender que a gente consegue buscar isso através do conhecimento. E existe um estilo de vida que ajuda a qualificar o nosso corpo e a nossa mente para esse entendimento. Esse estilo de vida é descrito dentro dos Yoga Sutras, é o estilo de vida do yoga, né? E aí, dentro de um estilo de vida de quem busca yoga, vai entrar o estudo do conhecimento, esse jnana, que vai estar proposto dentro dos estudos de textos, alguns textos auxiliares, né, os Prakanara Granthas. Ramana Maharishi tem alguns textos, tem vários mestres que desenvolveram textos lindos, assim, e depois os textos mais avançados, que é os Upanishads. A gente está fazendo esse estudo à luz de Vedanta, então a gente vai falando alguma coisa sobre isso. No Sutra 16, ele começa aqui, ó. Tat param purusha yatehe guna vaitrasnyam. Ou seja, superior àquela renúncia é a indiferença às características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. Então, vou repetir, ó. Superior àquela renúncia é a indiferença às características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. O que ele está querendo dizer? Quanto mais tu entende que tu já é completo, que tu já é feliz, é só uma mudança de consciência, de percepção, menos tu quer fazer porque é o maior esforço ganhar um monte de dinheiro. É o maior esforço viajar o mundo inteiro. E às vezes tu está fazendo isso para te satisfazer. Quanto mais tu conhece Ishvara e tu entende que a tua simples presença em ti já te satisfaz, menos tu deseja essas coisas do mundo. Então, é natural que o praticante de yoga comece a se interessar, ficar mais tranquilo. Então, ele já não tem tanta necessidade de fazer um monte de reunião social. Não tem, daqui a pouco tu percebe que a paz da tua casa, ou tu tem perto da tua casa a natureza ali, e que talvez tu tá indo viajar para Bali, tão longe, fazer um esforço, e tu tem isso aqui. Lá na Índia é lindo, tem lugares lindos, lindos, lindos. Aqui no Brasil, lugares lindos, lindos. Na real, acho que todos os lugares do mundo, todos os países são lindos. Tem diferença na forma que a natureza se apresenta nos locais, né? E é natural a gente ter às vezes essa curiosidade, mas hoje em dia com a internet ali, né? Então, às vezes quando tu começa a entender o que é o absoluto, quando tu começa a ouvir falar sobre Ishvara e sobre essa natureza, tu começa a te interessar mais em entender mais isso do que tentar te satisfazer cada vez buscando mais. Então, tu vai cada vez desapegando mais das coisas, dessa necessidade, né? O desejo ele precisa existir, né? Senão a gente não levanta, não faz nada. Mas a gente tem que trazer junto isso, esse desejo de autoconhecimento. Quem quer realmente ter uma vida plena, né? Porque eu sempre falo, inclusive, alimentação é importante, contato com a natureza, né? Praticar atividade física e a espiritualidade. E, normalmente as pessoas elas ficam no máximo nessas três primeiras. Tem gente que fica só né? Não se alimenta bem, só quer os recursos, fica com a saúde ruim, física, fica com a saúde mental ruim, né? Toma um monte de remédio para esconder, para maquiar. O yoga mesmo pode ser usado para esconder problemas e não resolver, né? Ser subutilizado o yoga. Quanta gente vem para fazer a aula de posturas, a aula de asanas normalmente é muito cheia. E a aula de jnana e de karma é mais vazia, né?
porque é muito mais fácil eu ter uma vida desequilibrada, com um monte de hábitos que me desequilibram, e eu vim aqui fazer asanas, fazer um pranayama, uma breve meditação que acalma um pouco a mente, traz um pouco de consciência, mas eu fico por ali, né? Eu sempre falo isso nas aulas, porque é nítido a gente ver isso, né? O esforço é mais trabalhoso sentar aí, como vocês estão, e ficarem prestando atenção, né? Num texto, numa explicação, do que se movimentar, respirar, que é dinâmico, né? Por isso que o Hatha Yoga ficou tão famoso no mundo, né? Porque ele é uma parte muito mais física, muito mais, a gente vive num mundo objetivo desse, então o pessoal quer essa parte, né? E faz parte, ajuda a qualificar o corpo, ajuda, né? Essa parte que a gente fez agora no início, eu fui lá e fiz umas movimentações para começar a trazer atenção para vocês. Depois a gente fez uns pranayamas, né? Uma breve prática de pranayama, o ideal é que faça um pouco mais longo ainda, mas, por exemplo, vocês ainda não estão acostumados a sentar assim, então o corpo vai doer muito, o corpo vai falar muito alto. Não adianta eu querer botar meia hora de pranayama e botar 40 minutos de meditação, vocês não vão conseguir. A Bárbara tá rindo porque ela estava bem dispersa lá, mas não tem problema, é normal isso, a gente está treinando, né, gente? Então, eu era a mesma coisa, quando eu comecei a praticar, eu era bem mais disperso. Tu começa a treinar a tua capacidade de concentração e de atenção, e cada vez mais essa fuga dos pensamentos, né? O pensamento ele tá lá, essa fuga da tua atenção, a tua consciência, o teu buddhi, o teu intelecto, está olhando isso, né? Essa consciência. E aí, cada vez que ela segue um pensamento, tu traz de volta. Forma primeira de meditação que a gente usa, observar a respiração, ou atenção no mantra, ou atenção numa música, num cheiro, é chamado de bidya, né, que tem semente. A gente tem ainda um objeto grosseiro para nos ajudar a gente a entrar nesse estado de meditação, né, que vai nos levar a estados de samadhi. E aí tem alguns que a gente vai estar fazendo essa análise agora aqui. Né, Patanjali vai conectando, viu como ele vai se construindo o conhecimento muito preciso, né? Ele começa lá, bom, então agora que vocês estão afim de yoga, que vocês estão preparados, que vocês estão interessados de verdade, yoga é isso, ó, yoga chitta vritti nirodha, e aí ele começa ainda, então, agora vocês estão situados na sua natureza, se vocês conseguirem cessar essa variação, e ele vai construindo todo o processo, o que são as coisas que atrapalham a nossa mente, os kleshas, e ele vai indo, e tem vindo nessa linha, por isso que o sutra é uma linha, ele está indo construindo, e uma coisa está conectada na outra, no que está sendo falado. Aqui, né, que ele fala prava vairagya, nessa essa renúncia, né? E ela tem muito a ver com quanto mais a gente entende o que satisfaz. Porque se tu fica muito claro para ti que o que vai te satisfazer é tu te conhecer de fato e não uma viagem nova e não uma conquista nova, tu cada vez mais tu quer te conhecer, não é? Se fica muito claro, se tu tiver certeza que o autoconhecimento vai te trazer um estado de plenitude, é isso que tu quer, porque todo mundo quer ser feliz. O produto, o objeto mais desejado no planeta é a felicidade. Né? Ele não é um objeto físico, ele é um objeto interno, né? Todo mundo quer ser feliz. Inclusive as pessoas que estão fazendo as piores coisas do mundo estão fazendo, né? Buscando essa felicidade. Olha a quantidade de guerra que está tendo, né? Se matando. E o mundo, desde que conheceu o mundo, né? A história, coisa, Mahabharata toda em cima de uma guerra, né? Por causa da ignorância. E aí vão lá, os caras se guerreando, se matando, famílias, irmãos, amigos, né? Aí a gente vai lá no Bhagavad Gita, vai ter Arjuna tendo que enfrentar o avô dele, tendo que enfrentar o mestre dele. Todas as pessoas mais queridas, né? Por pura ignorância. Então, quanto mais viver, mais discernimento a gente tem do que é a nossa natureza, do que pode proporcionar para a gente, né? Uma mente equilibrada, uma mente pacífica, a gente saber usar o nosso corpo e a nossa mente da melhor forma possível, mais a gente se interessa por isso, mais a gente desapega das coisas que não vão te proporcionar isso. Por isso que, né,
esse autoconhecer. E o autoconhecer tem um processo inicial que é conhecer esse indivíduo que não é o que tu é de verdade. Então tu precisa conhecer o corpo, tu precisa saber usar esse corpo direito, se conectar com as emoções, com os traumas, com as crenças que estão te limitando e te fazendo tu ficar repetindo os mesmos erros, inclusive renascendo e renascendo, e tendo que viver as mesmas coisas de novo, e viver de novo, e sofrer de novo, e fazer as pessoas sofrer de novo, né? Porque por causa, né, desse avidya, né, esse não entendimento, esse não conhecimento. Então, quanto mais a gente busca, né, conhecimento do que realmente satisfaz, mais a gente se interessa, né? Então, esse processo meditativo vai fazer a gente experienciar uma absorção em nós mesmos e a gente sente essa paz. Tu tá lá meditando, vocês agora talvez não entraram num estado profundo de meditação, mas já experienciaram um pouco, né? Não foi diferente a hora que vai abrindo os olhos, tu já tá, já dá uma sensação gostosa, um simples observar a respiração, porque tu refreia um pouco esses pensamentos. No Sutra 17, ele começa lá falando dos tipos de samadhi, né? Samprajñata, Vitarka, Vichara, Ananda, Asmitarupa, Anugmat, Sampragnata. Então, Sampragnata ocorre depois de 4 tipos de samadhi. Vitarka, Vichara, Ananda e Asmitarupa, que ocorre com a prática da repetição e do desapego. A repetição aqui, ele está se referindo ao quê? Repetição. A gente tem que meditar todo dia um pouquinho. Não é um dia que tu medita, não é um dia que tu faz uma prática de asanas que resolve o teu problema. Tu precisa estar purificando esse corpo. Tu precisa fazer um trabalho meditativo para desenvolver a tua capacidade de concentração, né? Esse dharana, né? Essa capacidade de concentração, ela tem que ser cultivada. A gente, no início, a gente pega um objeto para aprender a direcionar. Então, eu vou lá na respiração, ou no mantra, e eu vou tentar ficar atento ali. Aí vocês perceberam que a mente pensa na morte da bezerra, no vizinho, no não sei o quê, no nananã. E eu, não, eu tô prestando atenção agora aqui no mantra. Ou Namah Shivaya, ou Namah Shivaya. Só que aí eu pensei, o que eu vou comer depois? Ou eu me lembrei, que hora será que vai terminar a aula? Eu esqueci não sei o que lá onde, né? A mente, ela fica assim, não é verdade? Daqui a pouco tem um barulhinho assim, aí tu já quer olhar, não, eu tô meditando, não é a hora de eu prestar atenção no carro, na vizinha que tá gritando, no cachorro que tá latindo. Nesse momento, eu escolhi treinar minha concentração. Então, essa prática repetitiva, eu vou lá, todo dia eu sento 1 minuto. A oração, né? A prática de oração, né? Esse puja que a gente faz ali, hoje eu fiz uma puja simples. Tem a puja de 5 etapas, né? A gente vai lá, oferece o fogo, que é o que eu vinha fazendo nos outros finais de semana. Hoje eu fui ali, eu só fiz uma breve oração. E vocês não precisam fazer a puja mais complicada. Tem puja de 15 etapas, tem pujas mais complexas, que exige saber uma série de mantras, todo um procedimento. É todo um processo ritualístico que ajuda tu a entrar num processo meditativo. Se vocês forem ver, os brahmanes, os ascetas que cuidam dos templos, cara, é toda uma série de alimentação, de restrições que eles têm, de coisas que eles não fazem e coisas que eles fazem. É muito lindo, muito bonito, muito rico, é uma cultura que tudo tem um significado ali. O jeito que dobra a folha, o capim que vai ser colhido, a flor que vai ser colhida, a hora que tu vai comprar as coisas, tu não chega e tu pega qualquer coisa, tu tem um fósforo para acender as coisas tu tem o óleo que é para o ritual, tu tem a flor que tu buscou ali, se tu puder pegar uma flor que já foi caída, que tu não precisou matar uma flor, melhor ainda, né? Mas tudo tem uma intencionalidade que vai te ajudar a te levar num estado de consciência mais elevado, mais profundo,
onde tu consegue realmente te perceber mais as tuas ações, entender de onde está vindo as escolhas que tu está tendo na tua vida, né? Por que que tu está fazendo tais coisas? Por que que tu deseja tais coisas? Esse processo investigativo faz parte, né, do samadhi, né? Essa lógica, essa reflexão, né, para a gente entender, né, para onde que a gente quer ir, né, de fato, porque senão a gente está cego tentando encontrar as coisas sem olhar, né? A meditação, o yoga ajuda a gente a olhar de fato para a gente, para nossa mente, para nossa vida e para as nossas escolhas. Aqui ele fala, né, desses 4 tipos de samadhi, né, que são a parte inicial ali. Começa vitarka, é aquele samadhi que acontece através de um processo de questionamento lógico, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo um questionamento lógico sobre o que traz felicidade. Então, quando a gente vem buscar uma aula de yoga, a gente começa a estudar yoga, a gente já está num processo de samadhi, porque a gente está fazendo um questionamento lógico. Tipo, tu olha e tu percebe, bom, eu não encontrei no mundo, né, aquilo que eu buscava. Eu entendi que existia um vazio que não estava sendo completo por nenhuma coisa. A dificuldade que as pessoas têm no mundo é que poucas pessoas têm acesso ao material, né? A maioria das pessoas não tem bastante recurso. Então elas sonham, imaginam que a falta de felicidade delas é a falta de recursos, porque os recursos proporcionam acesso a bens materiais, a um carro melhor, viagem, uma casa melhor, mais conforto. E aí a pessoa fica iludida achando que... E aí tem gente que perde a vida inteira atrás desses recursos. E aqueles que alcançam, uma hora se dão conta que, pô, chega uma hora, quantas pessoas chegam lá, aí se tornou um médico prestigiado, viajou, fala não sei quantas línguas, montou uma família, não sei o que, e está deprimido, né? Ou precisa, está sempre ansioso, né? Então, né, acaba sendo injusto, né? Porque a gente sempre tem essa ilusão de uma vida utópica que vai estar lá adiante, né, que vai levar. Mas quando a gente já para ouvir um conhecimento que existe há milhares de anos e que quando tu ouve é muito lógico, aí eu já estou num processo já, né, de cessar essa minha variação da mente, querer pular de galho em galho. Depois ele vai falar de vichara, aquele samadhi que acontece através da análise real, o que é e o que é não real. Porque a ideia é a gente pegar e perceber o que é real de fato no mundo, né? O que tem em realidade e o que não tem. Porque o universo ele tem uma realidade objetiva, mas ele de fato não é real. Porque tudo aqui nasce e morre. Tudo tem início, meio e fim. Então, quando eu consigo parar para observar que a casa que eu construí, ela se desfaz, que o corpo que eu construí com atividade física, com alimentação, se desfaz, que o carro que eu comprei, ele se desfaz, que é tudo temporário, que nada de fato tem realidade, porque nada é permanente aqui fora. A única coisa que é permanente é o eu. A única coisa que é permanente é tu. Se tu parar para olhar, quando tu era criança, e tu olhar, te lembrar, fechar o olho, e tu olhar, tu vai ver que é a mesma pessoa que está aí dentro, que não mudou nada. Não mudou nada. Mudou aqui fora, porque ganhou uns traumas, mas aquele serzinho que está olhando lá dentro, lá, é igual. A meditação vai fazer tu perceber que tu continua sendo aquela criancinha. Não mudou. E ela não muda, e tu sai daqui agora, se tu fechar o olho agora aqui, ou tu viajar pro outro lado do mundo e fechar o olho lá, tu tá no mesmo lugar sempre. Tu nunca tá num lugar diferente. Só aqui fora que mudou. E aqui fora mudou, justamente isso. Aqui fora muda todo o tempo. Ali dentro nunca muda. Que é onde tu tá conectado de fato. Tu consegue sair de Florianópolis e ir pro Rio de Janeiro, mas tu não consegue sair daí de dentro. Aí dentro está sempre aí. E a ideia é que esse processo aqui faça com que a gente consiga perceber que essa paz, essa plenitude está sempre aí. Tá a todo momento. A hora que tu aprende a te conectar com isso, tu tem disponível na tua mão uma ferramenta que vai, né, te ajudar a tu experienciar o teu próprio bem-estar. E que ferramenta é essa? É tu aprender a olhar e ver que tu tá ali.
que tu tá tranquilo e que nada aqui fora te afetou de fato. É só porque tu olha para os pensamentos, para a memória, para todos esses acontecimentos, tu fica identificado, tu fica querendo prender e deixar que aquilo não vai embora. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E aí tu fica preso naquelas coisas. Então tu fica preso querendo repetir o prazer e querendo né, e repetindo o sofrimento. Porque quanta gente fica presa no próprio sofrimento, né? Aí aquele trauma que aconteceu por causa de uma palavra que te falaram, uma coisa que te fizeram, tu fica sofrendo o resto da vida. Depois ele fala aqui, ó, Ananda é outro tipo de samadhi, aquele samadhi que acontece através da satisfação consigo mesmo. Quando tu consegue dar um pouco, refrear um pouquinho, e aí tu te percebe lá dentro, que é isso que eu tô falando para vocês observarem, né? Através dessa lógica, vocês olharem dessa reflexão e ver o quão é gostoso estar contigo, quão é gostoso, sabe, se desfazer, se desidentificar das obrigações em alguns instantes, e aí tu fica satisfeito contigo. Isso aqui só é possível numa vida, né, baseada no Dharma. Ou seja, eu fazer o que é correto. Eu me proponho aqui fora fazer determinadas ações, eu faço da melhor maneira. Né? Às vezes nem é o que eu estou a fim de fazer no momento, mas aí eu estou preso à minha vontade só. E eu tenho que estar preso no querer fazer o que é certo. Não sabe? Então eu vou lá, eu sou pai, eu sou o melhor pai. Eu estou no trânsito, eu tento ser o melhor motorista. Eu estou dando aula, eu tento ser o melhor professor. Eu vou fazer uma coisa para alguém, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Né? Então, a gente se colocar no lugar do outro, agir da forma correta, isso vai fazendo a gente estar satisfeito contigo. Porque tu não vai estar satisfeito contigo se tu tá enganando os outros, se tu tá te alimentando mal. São coisas que não são dármicas. Tu tem um corpo, poxa, tu vai lá, eu vou fazer um monte de coisa, aí eu vou lá e bebo um monte. Tu vai ficar de ressaca, tu vai ficar com dor de cabeça, tu vai vomitar, tu vai ficar enjoado, dependendo do quanto tu bebeu ali. Com o tempo, vai te envelhecendo, vai envelhecendo as tuas células, vai inflamando teu corpo. E aí tu começa a perceber que até tem uma parte boa ali, mas aquilo ali não é dármico, porque é bom, mas me faz mal depois. Aquilo que é dharma, ele não tem resultado negativo. O dharma, ele só te leva porque é positivo. Toda vez que tu fizer algo que tem resultado negativo, não é dármico aquilo. Quando tu faz algo que o resultado é positivo, aquilo lá é dharma. Inclusive, tu tem uma conta bancária que tu vai acumulando punha, merecimento kármico. E aí as coisas começam a se conectar na tua vida, não falta nada, tu fica bem contigo mesmo, e aí tu consegue entrar nesse Ananda. Sem Dharma, não há Ananda. Então tu vai lá, vai agindo, e vai agindo corretamente, aí tu vai experienciando, né, essa satisfação consigo. E começa por um questionamento, depois uma análise lógica, e aí isso vai fazendo com que eu consiga mudar as coisas, porque eu começo agora a ter, né, entendimento para onde que eu preciso ir, para onde que eu preciso caminhar, para experienciar essa Ananda, essa bem-aventurança, que é a nossa natureza. E, ou seja, eu só consigo experienciar isso se a minha mente ela está focada. Depois ele vai falar de Asmita Rupa, aquele samadhi que acontece devido à permanência consigo mesmo. Então, eu começo a praticar oração, fazer puja e fazer meditação. E eu começo a rever as minhas ações, sempre com base olhando para o Dharma. Então, vai chegar algum momento que eu vou estar permanentemente comigo, que eu não deixo mais a minha consciência fugir e se identificar com essas coisas que não estão dentro de um equilíbrio. Eu começo a ter uma vida mais equilibrada. Então, é uma série de ações que eu vou fazendo na minha vida, né, que vai ajudando, que é buscar o conhecimento, é fazer a meditação, é fazer puja, né, fazer uma oração simples, não precisa fazer uma puja completa, tu chega lá e fala com Deus todo dia. Aí tu monta um altar para trazer essa imagem, esse arquétipo, para tu poder te relacionar com o aspecto de Deus. E tu vai te relacionar com o aspecto que tu tem mais afinidade. Para que em algum momento tu veja Deus nos teus inimigos, Deus nas pessoas que te irritam. E as pessoas que te irritam, que te incomodam, são os teus maiores amigos dentro do caminho espiritual. Porque é ali onde tu pode crescer.
Porque se tu tá num ambiente onde ninguém te irrita, ninguém te incomoda, é muito fácil, tu não cresce nada, tu não precisa fazer esforço, né? Porque tu tá ali, tá tudo muito bom. Mas a hora que tu tá na presença ali de algo que te incomoda, aquilo lá é uma projeção das coisas que tu precisa trabalhar em ti. Por isso que ter uma relação companheiro, né, uma relação afetiva, faz tu crescer muito, porque é ali que te projeta toda a tua força, ali, aí tu tem que trabalhar a tua paciência, né, tu tem que trabalhar a tua forma de falar, aprender a falar, entender a pessoa para não agredir, para falar da melhor maneira. Também tu tem que aprender a receber. Às vezes a gente está interpretando as coisas erradas, né? Você lembra que a gente falou, né, daquela ilusão, às vezes a gente está enxergando a corda, achando que é a cobra, ou a cobra achando que é a corda, né? Então, às vezes as pessoas estão falando com a gente e a gente está interpretando o mundo da forma errônea. Essa investigação interna que vai sendo proposta através dessa vida de yoga vai fazendo a gente ter uma capacidade maior de discernimento do que está acontecendo, um respeito maior pela limitação do próximo. Hoje mesmo, no áudio do professor Jonas, ele estava falando, o professor é cheio de problemas, cheio de limitação também, né? Aí ele estava falando que uma estereótipo, o Swami Dayananda, ele adorava cricket. Quando tinha aula de cricket, não tinha aula de Vedanta. Parava a onda. O mestre parava as aulas para ver campeonato mundial de cricket, porque ele era apaixonado por cricket, né? Ou seja, para ele, naquele momento ali, o mais importante é o cricket, né? Talvez para mim é o Vedanta, não gosto de cricket, mas tu vê que ele é humano também, né? A gente às vezes quer colocar uma autoimagem para aquilo que é o professor, que é o mestre, que é o guru. O grande guru é Shiva, né? O resto a gente é aluno, a gente é humano, está encarnado de carne e osso, e a gente, com certeza, a gente vai ter os nossos defeitos. Isso é importante a gente entender, porque também, nessa busca espiritual, se criar um personagem para vocês aqui e falar que um dia vocês vão se tornar um santo, fica parecendo que é muito distante, né? Eu falei, pô, mas eu não vou ser... Não, tu olha para a vida do Shankaracharya, né? Tu olha para a vida desses mestres, assim, muito, né? E aí tu vê, é difícil. Quando a gente consegue ter um professor que mostra para a gente que ele é humano, que ele erra, que ele se irrita, que ele tem que lidar com as emoções dele também, a gente começa a entender e começa a nos aceitar mais. E é mais fácil daí a gente passar por toda essa vida, né? Por todo esse karma que a gente precisa viver aqui. No 18, ele fala assim: Virama, Pratyaya, Abhyasa, Purvaha, Sanskara, Seshaha, Anyaha. Ou seja, há um outro tipo de samadhi caracterizado pela presença de resíduo, de tendências, e precedido por repetições. Esse samadhi é chamado de Virama Pratyaya. Ó, há outro tipo de samadhi caracterizado pela presença do resíduo de tendências e precedido por repetições. Esse samadhi é chamado de Virama Pratyaya. Esse samadhi aqui, quando a gente estava falando aqui, estava tendo pensamento ainda, né? A gente estava pensando, a gente estava experienciando através do pensamento o Ananda, a gente estava fazendo uma investigação lógica, ou seja, eu estou observando que há algo mais e tal, ainda existe presença de pensamento. Quando a gente está falando aqui de Virama Pratyaya, já não há a presença de pensamento. Quando tu consegue ficar um certo período de tempo em dharana, tu entra em dhyana, que é esse estado meditativo mais aprofundado, e não tem mais essa sensação do pensamento. A impressão que tu tem é que o pensamento foi suspenso. É um estado que tu te absorveu ali no pensamento. Só que aqui, nesse samadhi, ainda há os teus karmas estão presentes.
tu ainda há uma certa identificação, ainda há percepção de corpo, tu consegue perceber teu corpo ainda, tu ainda tá preso, assim, num certo, uma parte mais densa, mais grosseira. Ó, nesse samadhi a mente é calma, não há noção do eu, mas as tendências do passado permanecem e não permitem a absorção completa. Então ainda há uma certa identificação com a memória ali, tá? Tu teve uma percepção, mas aquilo lá não foi dissolvido de fato. Ainda há essa presença. Quando mais vocês forem meditando, mais vocês vão conseguir entender assim o que está sendo falado, porque vocês vão experienciar esses estados de samadhi, né? Que nem vocês já estão experienciando esses primeiros estados de reflexão, daqui a pouco vai meditar e vai sentir, que gostoso estar comigo aqui. Então são esses estados iniciais, até que vai chegar um momento que tu vai entrar num estado meditativo que tu vai parecer que tu deu um apagão, assim, tu vai voltar, vai até tipo, onde é que eu tava, sabe? Tu esqueceu, conseguiu se desidentificar do corpo, aí o corpo não doeu mais, tu parece que tu foi transportado para um lugar. Esse já é um estado de samadhi que tu precisa ter um pouquinho mais de esforço para chegar lá. Vai chegar um momento que tu não... Aí volta assim, aí tu cai de cabeça, baba, entendeu? Porque tu deu um bust ali. Lá no 19 ele começa, né? Bhava, Pratyaya, Videha, Prakriti, Layanam. Então, ó, Bhava Pratyaya é um tipo de samadhi alcançado na comunhão com a natureza ou a experiência momentânea de estar livre do corpo. Então, tu vê, já é um pouquinho a mais, né? No estado anterior aqui, de Virama Pratyaya, tu ainda percebe o corpo. Tu tem a sensação de que os pensamentos desapareceram, né? É a percepção, eles não desapareceram. Essa identificação se encerrou. Nesse outro estado aqui, que é Bhava Pratyaya, tu já não tem nem a percepção do corpo. É como se tu tivesse saído do corpo, sabe? A gente ouviu falar pessoas que meditam há bastante tempo, nossa, ou quando um dia que tu chegar nesse estado, tu vai dizer, nossa, a impressão que eu tive é que eu saí do corpo. Essa é a sensação. Tem uma série de sensações que a gente vai tendo no samadhi anterior, que tu percebe, às vezes, a sensação que dá. Tu já sentiu, às vezes, parece que o corpo está muito grande, percebeu o corpo grande, ou às vezes o corpo pequeno, tu está meditando, quando tu entra num estado meditativo mais profundo, daqui a pouco tu tá assim, parece que as mãos estão desse tamanho, assim, ou que tu ficou gigante, ou parece que tu ficou pequeno, assim. Às vezes tu começa até a salivar, assim, bastante, assim. Eu, quando eu entro no estado mais profundo, eu salivo um monte, aí começa a ter essas percepções, assim, diferentes do corpo, até que em algum momento tu te absorve tanto que tu te sente tendo o corpo cósmico. Tu te sente conectado com tudo, assim, parece que tu tá sentindo o corpo do planeta. E tu pode expandir isso aí, tu sentir o corpo cósmico, tu chegar a um ponto de tu absorve tanto que tu sente o corpo cósmico, tu sente o próprio cosmos, assim. O cosmos ainda não é esse estado, ainda há uma semente linda de percepção, porque tu ainda está sentindo isso. Tem estados mais adiante de Samadhi, onde tu simplesmente some a percepção de universo, essa percepção ainda de corpo, né, de esse corpo sutil, né? Aqui o nome técnico no Samadhi, Bhava no 1.20, ó, Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajnana, Purvakaha, Itaresham. Ou seja, para outros, primeiro é necessário alcançar confiança, diligência, poder de memória, absorção, discriminação, para que Asma Pranayata Samadhi seja alcançado. Ou seja, aqui ele vai falando sobre aquele praticante que ele vai colocando disciplina, esforço, ele vai alcançar, né, até um certo ponto. Só que chega uma hora que para tu dar esse passo adiante, tu precisa estar muito forte
nessa confiança, né? Para outro, primeiro é necessário alcançar a confiança, a diligência, a confiança no processo, a confiança no yoga, a confiança no professor, porque enquanto há ainda uma pulga, uma dúvida, tu não te entrega ali para o processo. Ele precisa haver uma confiança, só que não é uma confiança cega, é uma confiança de quem quer entender. Se não fizer sentido o que o professor está falando, tu tem que perguntar. Me explica porque não fez sentido. Ah, mas não faz sentido fazer isso e tal, porque é muito lógico o que está sendo feito, né? Tem uma parte que é de coração, que é emocional ali, que está presente junto, mas a lógica, a razão, ela está presente nesse processo. Então, se está tendo sentido, se faz sentido o que o professor está falando, se eu estou praticando, eu estou experienciando mudanças que são reais e não há confiança, é difícil tu conseguir dar um passo adiante dentro desse caminho. Tu precisa confiar nas deidades, que elas estão ali te guiando, que elas estão te protegendo, né? Porque é nítido, quando tu começa a fazer uma oração e tu vê o resultado da oração acontecendo. Ele que mora na Índia já deve ser várias histórias de pessoas curadas e várias coisas assim que as pessoas vão lá e fazem o ritual e acontece, não é? E não tem como tu negar que eu fiz, tu não consegue às vezes explicar como é que aconteceu. Mas tu vê que foi lógico, fez o negócio, funcionou, né? E tem ritual para tudo, né? Dentro dos Vedas tem ritual para tudo. Ontem mesmo, no documentário, tem uma devota lá que ela era gaga, nasceu gaga quando ela tinha 1 ano. Ela gaga, não conseguia falar. E a mãe fez uma promessa para Bhadrakali e no dia seguinte a filha estava falando, normal. É incrível, assim, e, inclusive rituais lá até para morte, assim, né? Libera as pessoas de morrer. Mas aí tem todo um processo ritualístico lá. E aí isso tem que ter muita tirada para acontecer. E para Samadhi é a mesma coisa. Para tu chegar em Samadhi sem tirada, sem confiança, a gente não alcança. O poder da memória, absorção e discernimento, né? Esse poder da memória, a gente gravar aquilo que a gente está ouvindo, né? A gente gravar para a gente poder fazer as práticas, para a gente poder repetir. Por isso que eu pergunto a vocês, né? E aí, estão meditando, estão praticando, né? Eu estou querendo ajudar vocês a ancorar essa prática na vida de vocês, né? Para poder fazer a diferença de fato. O meu maior presente aqui é conseguir ver que eu estou ajudando vocês, sabe? Eu ver que, poxa, eu tô fazendo o meu melhor como professor e o meu maior presente é ver os alunos fazendo o melhor deles como alunos. Porque se vocês forem seguindo nesse caminho, em algum momento, vocês vão ser as pessoas que vão ser exemplos para as pessoas que vocês convivem. E vocês vão poder ajudar essas pessoas. E talvez um dia ser o professor dessas pessoas. Pessoas que vão chegar e que estão com problema, que estão se sentindo ansiosos, que estão se sentindo oprimidos, que estão se sentindo perdidos. E aí, sabe? Eu sei agora o caminho. E aí tu consegue falar isso para as pessoas. O maior presente é tu ver as pessoas aproveitando esse conhecimento, né? O meu professor já falou, às vezes o pessoal leva lá um presente, o professor leva um mel e eu não sei o quê. E ele falou, cara, o maior presente pro professor é saber que tu aprendeu o mantra, que tu aprendeu a meditar, né? Que tu tá fazendo a diferença na tua vida, assim, de fato. Mas ele fala assim, pode trazer o mel, né? O mel vai para a mulher dele, para a família, né? Ele diz assim, quando tu dá o presente pro professor, vai para a família. Ele fala, Denise que comeu mel. Mas, né? Não é isso que o professor está esperando, assim, né? O professor espera o crescimento de vocês, né? É o grande presente, assim, os alunos dedicados. Por isso que para mim, dar aula de aprofundamento, assim, é o que me interessa mais, porque as pessoas que vêm fazer às vezes só os asanas, elas não estão, sabe, tão empenhadas assim no seu crescimento e não estão a fim de fazer o processo de yoga mesmo. Eu falo que tá Upa Yoga, tá próximo do yoga ainda, mas não tá no para realmente poder entrar para né, se tornar um praticante de fato, tem que fazer esse estudo. Tem que trazer uma série de práticas para o seu dia a dia que vai fazer, talvez seja a porta de entrada, né? A pessoa vem fazer uns asanas e tal, começa ainda e já melhora,
e ela se interessa e ir adiante. Mas eu, por exemplo, já o que me dá assim a vontade é falar com o pessoal que está querendo, sabe, ir um pouquinho adiante mesmo. Deixa eu só ver até que Sutra e hoje. Até o 21. Até o 21, então. Aula 13. Tá, então vamos para o último. Ó. Tivra Samaveganam Asanaha. Então, a aquisição do Samadhi está perto para aqueles que têm um forte desejo pela liberação. A maior qualificação para a liberação é o desejo por ela. Samavega ou Mumukshutva. Conforme diz Shri Shankara no verso 3. Ó. 3 características são difíceis de serem atingidas e são causadas pela bênção divina: a capacidade humana de discriminação, o desejo pela liberação e a proteção da pessoa que possui conhecimento. Olha que interessante, né? Esse desejo nosso é dado por Ishvara. Deus que dá esse desejo de a gente querer conhecer Ele mesmo, conhecer a si mesmo. Esse desejo vem porque, olha só, quantas pessoas tem no mundo e quantas estão realmente interessadas em se conhecer e querem passar pelo processo, se dispõem a passar pelo processo. Porque yoga não é tão tranquilo como se pensa, não, gente. Porque tu começa a parar para pensar. Vocês devem estar ouvindo várias coisas que vocês devem pensar, bah, pô, tem que olhar para isso, né? Não é um processo suave que nem a gente imagina. É um processo muitas vezes doloroso, né? Porque, poxa, quando eu começo a enxergar e fazer assim, pô, o professor ajuda a iluminar, né? O guru é aquele que tira a escuridão, ele vai lá e ilumina algo que está escuro, que eu não estou vendo. E daqui a pouco ele faz eu enxergar e isso me obriga a eu fazer alguma mudança. Tu mesmo falou que começou a passar por isso, né? Ele falou, agora eu estou vendo a galera socializando, usando a família, eu estou olhando para minha alimentação, eu estou olhando para os meus hábitos e aí tá me gerando um desconforto. Não estava gerando um desconforto de tu olhar, porque daí agora, antes, tu achava que era, mas aí agora vem uma tradição antiga, tão eficaz, falando, daí, pô, jogou na minha cara agora, jogou a minha batata quente na minha mão, e agora como é que eu faço? Agora, tu não consegue mais esquecer o que foi falado. Por isso, eu brinco assim, quando eu comecei a aprender yoga e ensinar, parecia que eu era o Morfeu do Matrix, né? Porque tem a pílula vermelha e a azul lá, né? Depois que tu conhecimento, depois que tu ouve e que faz sentido na tua cabeça, que é lógico, tu nunca mais vai fazer nada sem ter peso na consciência. Porque enquanto tu é ignorante, tu faz as coisas e tá tudo bem. Tu tá ignorante. Mas depois que a batata foi jogada na tua mão, ferrou, gente. Toda vez que tu for fazer essas ações, tu vai saber que ela não está alinhada com algo que vai te trazer equilíbrio na tua vida. Então, esses processos de samadhi, ele é gradual. Meu professor me falava que o samadhi ele é como se fosse um prédio, tá, com vários andares, só que não tem elevador. Não tem como tu pegar e pular do lado do início e pular para o samadhi final. Tu tem que passar pela parte de investigação lógica, da experienciação, né? Tu vai praticando, tu vai experienciando estados mais profundos de samadhi, a não ser que tu seja um ser que já teve muitas vidas, já nasceu muitas vezes, tu tá aqui só para encerrar o teu processo espiritual final. Aí tu nasce assim, e aí esses caras são esses grandes mestres que a gente ouve falar deles, assim, que os caras vêm e o cara, quando é criança, já o Shankara, com 9 anos de idade, ele já tinha escrito um monte de texto. Tu vê assim, ele já estava, né? O Ramana Maharishi também, e vários mestres, assim, que o cara estava pronto. Ele chegou ali, a gente está num processo, a gente tem que passar por esse degrau. Não é, né, é raríssimos os casos de pessoas que vêm, que já nascem com esse desejo nato, e que assistem uma aula e aquilo lá, pum, explode todo o conhecimento na frente da pessoa, já estava ali. Aí tu vê que aquilo lá não foi dessa vida, né? Não tem como, né? Tu olha assim, tem que passar por um processo. Então, entendo que vocês estão passando por um processo. Vocês já entraram nesse prédio, vocês estão subindo os degraus desse prédio e vocês têm que colocar esforço, porque tem que colocar esforço para subir um prédio com vários degraus, né? Então, se vocês desejam, de fato, um equilíbrio, uma plenitude maior, vocês vão precisar passar por isso.
Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vaishishate Om Shanti Shanti Shanti. Namah Shivaya. É isso, gente. Por hoje, é só. Agradeço a presença de vocês. Obrigado. Espero poder te ajudar. Tchau, tchau. Beijo, beijo.